Boa tarde, agora 2 horas e 43 minutos, começamos o 10º episódio do FootBite, o podcast do Núcleo de Estudos em Comunicação, Tecnologia e Futebol. Eu sou Ricardo Bedendo, professor do curso de jornalismo da Faculdade de Comunicação da UFJF, coordenador do FootBite. Nesse semestre, temos mais uma parceria muito especial com o podcast Contra-Ataque Delas. E hoje apresentamos o 2º capítulo deste bate-bola. Nesse encontro de microfones da bola, nossa temática é pautada na série A Mulher no Jornalismo Esportivo, Desafios e Conquistas. No comando deste ataque está a aluna do curso de Jornalismo Integral da Facom, Mariana Mirade Godinho. Essa iniciativa é direcionada ao trabalho de conclusão de curso da acadêmica que se interessa pela pesquisa e pela prática nesta área. Boa tarde, Mariana. É muito bom tocar essa bola com você, mais uma vez, nesta união entre o FootBite e o Contra-Ataque Delas. Boa tarde, Ricardo. Estou muito animada para o nosso episódio de hoje, aproveitando já para dar boa tarde para a nossa convidada Regina, que você vai apresentar agora. Com certeza, maravilha. Bom, nessa quinta-feira, dia 19 de dezembro de 2024, temos como convidada mais uma das pioneiras a atuar na imprensa esportiva em Juiz de Fora, aqui no estúdio da Rádio Facom, na Faculdade de Comunicação da UFJF, onde ela se formou em jornalismo em 1987, temos a honra de receber Regina Campos. Na sua trajetória profissional, trabalhou nas rádios Solar AM e FM, TVs Alterosa e Globo de Belo Horizonte, TV Globo de Juiz de Fora, hoje TV Integração, e Jornal Tribuna de Minas. Foi ainda assessora de imprensa no Instituto Gramberg e Hospital Monte Sinai. Regina também atuou na produção de roteiros e apresentou programas eleitorais em Juiz de Fora e Belo Horizonte, além de atuar em documentários e vídeos institucionais realizados por produtoras de Juiz de Fora e da capital mineira. Tá tocando meu despertador. Vamos lá! Ao vivo é assim, gente. Né? Quem faz ao vivo, a gente sempre vai administrar. Né? E hoje, assim, gente, celular de jornalista não desliga nunca. E eu coloquei não é verdade, Regina? No silencioso, mas o despertador não perdoa. Não perdoa. E o celular de jornalista tem que sempre estar mesmo atento. Bom, pessoal, assim como a Cristiane Dias, que esteve com a gente no primeiro episódio, já percebemos logo no primeiro toque de hoje que a Regina também tem muitas boas histórias para contar. Aqui hoje vamos ter a oportunidade de ouvir algumas delas, com o tema A Mulher no Jornalismo Esportivo, a História em Juiz de Fora. Nossa conversa vai convidar você, ouvinte e espectador, a conhecer a trajetória da Regina e também algumas opiniões dela sobre a participação e atuação da mulher nesse campo do jornalismo, em especial na relação com o futebol. Aqui no estúdio da Rádio Facom, o nosso apito inicial ilustra para os nossos convidados, Regina, que a intenção do nome FootBite é demarcar uma época na qual os bytes da bola e as tecnologias dos meios de comunicação interferem e alteram profundamente a dinâmica do jogo e todos os personagens que o compõem. Sendo assim, vamos aproveitar a categoria da Regina para saber também o que ela pensa sobre a tecnologia no futebol. A partir de agora, então, dou um passe de letra para a Mariana, que vai apitar este papo. Vamos lá, Mariana, é com você. Boa tarde de novo, Regina. Boa tarde, eu que agradeço a presença de poder estar aqui participando com vocês. Um abraço, meu amigo Ricardo Bedendo, de tanto tempo, né? Colega jornalista, professor aqui da Facom. Mariana, obrigada pelo convite. E um abraço para a Cristiane Dias, minha colega, que eu tenho muita saudade do tempo que a gente convivia junto. Foi a primeira a participar desse podcast. Inicialmente, assim, para a gente começar o nosso papo, né? Como começou seu interesse pelo jornalismo e como depois foi essa aproximação com o esportivo? Então, o jornalismo, eu sempre, desde que eu me entendo por gente, eu sei que eu queria fazer jornalismo. Eu sempre gostei de ouvir e de contar histórias. Eu tenho um tio-avô, inclusive a foto dele está no quadro aqui do corredor da Facom, acabei de ver, Carbe Sampaio,
ele se formou na primeira turma de jornalismo da Universidade Federal de Juiz de Fora. E meu avô paterno era fotógrafo de jornal, do Jornal à Noite, no Rio de Janeiro, e o meu pai era cronista esportivo do Diário Mercantil. Então, assim, e meu irmão, Paulo Campos, foi também formado aqui pela Facom, né? Então, eu acho que eram pessoas que eu admirava muito, né? Admiro o Paulinho, que ainda está entre nós, e sempre gostei muito de ler, de ouvir rádio, adorava ouvir rádio, e sempre, nunca pensei em fazer outra faculdade que não fosse jornalismo, né? E aí eu entrei para a faculdade, a princípio, eu tinha muita vontade, que eram duas coisas que eu gosto muito, jornalismo e campo, zona rural. E eu imaginava assim, vou ser jornalista especialista em agropecuária, em matérias de rural, né, de boi, eu adorava isso, eu queria ser jornalista rural. Só que no 4º período da faculdade, eu era aluna do professor José Carlos de Leiria Guimarães, saudoso José Carlos. Saudoso José Carlos. Ele, na época, assumiu a antiga rádio B3, chamada Super B3, 1010 AM. Ele assumiu o comando a Super B3 era do Grupo Associados, e aí foi vendida para o empresário Juraci Neves, que comprou a rádio e criou a Solar AM. Mentira. Primeiro foi Super B3, ele comprou Super B3, depois ele fez a transição para Solar. Então, em 86, ainda era Super B3. E aí ele chamou o José Carlos para poder fazer a programação da rádio. E o José Carlos resolveu fazer uma prova para os estagiários, para contratar 5 estagiários aqui na faculdade. Botou o anúncio e o professor Mário Manzolino de Moraes, que leva o nome desse estúdio, uma honra estar aqui com esse nome, com essa placa na minha frente. Maravilhoso. Professor Mário, uma pessoa super querida, falou comigo, você tem muito talento para rádio, você tem que fazer esse teste. E o Zé Carlos falava comigo assim, Regininha, você tem jornalismo no sangue. E me dando aquele incentivo. E eu resolvi fazer o teste, passei e comecei e fui trabalhar na rádio. A gente fazia uma enquete na rua com o povo, que era em 1986, o povo fala na B3. E aí eu comecei a fazer essas enquetes na rua, não tinha celular, não tinha como fazer ao vivo, era tudo gravado. E aí eu fui, logo em seguida, o Márcio Guerra, professor também, né, já aposentou aqui da faculdade. Sempre o Márcio presente. Márcio Guerra, super presente, figura extremamente importante na minha vida. Agradeço, acho que eu vou viver uma vida e não vou conseguir agradecer ao Márcio como professor, como chefe, como amigo, padrinho de casamento. Verdade. Tudo que ele me ajudou e me incentivou e me ensinou na vida. Bom, e aí o Márcio fez o convite para que eu integrasse a equipe de esportes. Não tinha nenhuma mulher, não existia na época, assim, na rádio, cobrindo futebol. E aí ele perguntou, você quer? E eu nunca fui uma pessoa que não falava não, sabe? Eu sempre, mesmo que eu não conhecesse ou que eu tivesse medo, eu nunca negava um desafio. Então eu falei sim e foi ótimo, e foi maravilhoso, e foi uma experiência incrível, e foi aí que eu fui parar na equipe de esportes, era a equipe da Rádio B3, que depois fez a transição para a Rádio Solar AM. E esse começo foi muito difícil, Regina, porque você já tinha afinidade com a linguagem esportiva? Então, isso foi em 87, 86 para 87. Eu sempre, meu pai gostava muito de futebol, né? Escrevia para o Diário Mercantil, e eu tenho 3 irmãos homens que jogavam bola. Eu fui criada numa casa que tinha um campo de futebol, onde meu pai coordenava campeonatos do bairro. Então, eu sempre estava envolvida com eles ali, né? Apesar de ter mais 4 irmãs, né? Somos 8 na minha casa. Mas os meus 3 irmãos, o Paulinho, inclusive, eu sempre era muito influenciada por eles. E aí, depois, com 17 anos, eu comecei a namorar o Marcelo Mata, que hoje é o secretário de esportes. Nem precisa dizer que o tanto que a vida dele sempre foi esporte. Eu comecei a namorar antes dele entrar na faculdade, eu também. A gente estava no ensino médio.
E aí ele entrou para a Faculdade de Educação Física, ele jogou futebol no Tupi, jogou vôlei também. Depois ele foi da seleção mineira de handebol, disputou o campeonato brasileiro. Então, minha vida de namoro com ele sempre foi na beira do campo ou na beira da quadra. Então, trajetória de esporte. De esporte, é. Apesar de nunca ter sido atleta, minto. Quando eu casei, eu fui trabalhar de assessora de imprensa do Granberry e eu resolvi arriscar fazer judô. E eu pratiquei judô por alguns anos, disputei campeonato e fui campeã, tá? De judô feminino na minha faixa etária. Que maravilha, tenho essa coisa no meu currículo, essa boa, nova no meu currículo. Que coisa boa, tá vendo? As melhores histórias e revelações, hein, Mariana? Revelações. Não fazia ideia. É. E você encontrou, quando você falou que você foi a primeira mulher a fazer parte da equipe de esportes, quando o Márcio te convidou. Você encontrou muitas barreiras nesse início ou ao longo da sua trajetória? Então, essa é uma pergunta que toda vez me fazem. Porque a gente vive num mundo, né? E agora melhorou demais, mas um mundo tão machista, tão preconceituoso. Naquela época, muito era mais. Então eu fico buscando na minha memória se eu sou uma pessoa complacente ou se, de fato, eu não fui vítima disso. Porque eu acho que eu tenho um olhar bom, mas também acho que tive bons companheiros, entendeu? Quando eu cheguei na equipe, eles me tratavam com tanto respeito, com tanto carinho. Eu não senti nenhuma vez, jogada de lado ou... eu sabia que eu era uma pessoa inexperiente, que eu não tinha o conhecimento que todos os comentaristas, os repórteres tinham. Então, eu comecei cobrindo o esporte amador com Mário Helênio, uma figura maravilhosa, que era um senhor, uma pessoa bem mais velha que eu, que me acolheu e me tratou como uma filha. Isso, para mim, tem um peso gigante, entendeu? E assim, eu não sei se é porque eu já era conhecida, porque eu era namorada do Marcelo, que sempre foi atleta, vivia nesse meio. Olha, eu fui muito bem tratada. E olha que eu convivi no campo, eu ia cobrir treino, eu viajava com a equipe, no ônibus da equipe. Às vezes eu ia de repórter no ônibus, junto no esporte, por exemplo, porque eu participei de uma época muito, vamos colocar assim, uma época de ouro do futebol da cidade, que era quando o Tupi estava na primeira divisão, que ia super bem, ele foi campeão do interior, e o esporte disputava a terceira divisão depois da segunda. Então, a gente tinha ao mesmo tempo 2 campeonatos, 2 jogos no mesmo domingo. O Tupi jogava em um lugar e o esporte em outro. Você viajava? Viajava. Nos ônibus com os jogadores? Então, geralmente era assim, a equipe principal, com o narrador, comentarista e os repórteres principais, iam no carro da rádio para a cidade onde o Tupi ia jogar. E eu ia no ônibus do esporte, com o esporte, para fazer flashes. Entendeu? Então, você pensa bem, uma mulher jovem, né? Eu tinha 20 anos, por aí, entrar no ônibus com os jogadores e chegava no campo, eu já ia me... Por quê? Detalhe, não tinha celular e eu não tinha como fazer flash durante a transmissão, então eu fazia do orelhão. Não sei se a Mariana vai saber o que é orelhão. Não do cartãozinho. Da ficha. Primeiro foi a ficha. A ficha era da minha época, não. Então, eu fazia o quê? Eu chegava no campo, eu buscava onde tinha um orelhão, me posicionava perto e assistia o jogo, e de tempos em tempos eu ia para o orelhão, ligava a cobrar para a rádio, e aí eles me colocavam em paralelo na transmissão, e eu chamava o locutor, o narrador, tipo, Ricardo. Aí ele já sabia que eu estava atenta para fazer o flash. Aí ele, agora vamos da cidade e tal. Ouvia a Regina Campos sobre esporte. Regina! E aí eu entrava falando, sem que eu estivesse vendo o jogo que ele estava narrando. Não sabia se eu ia atropelar. Então ele poderia me atropelar na minha fala. Entendeu? E durante esse período, eu deixava de ver o jogo do esporte. Então eu tinha que colegar com alguém que estava assistindo para me passar o que eu perdi enquanto eu estava dando flash. E já teve uma ocasião que eu fui no estádio e lá não tinha orelhão no estádio. Você teve que sair. Eu tive que bater na casa de uma vizinha que morava em frente, explicar o caso para ela, contar com a boa vontade dela, para ela me prestar o telefone dela. Naquela época, ligação interurbana era caro. Era muito caro. Eu tinha que fazer com ela, olha, eu vou ligar, cobrar 90,90,
mais o número do coisa. E demorava mais, porque até eu atravessar a rua, né? Regina, Então, você se lembra até do código? 90,90. Meu Para ligar ou Deus. cobrar, se eu não me engano. Era É isso. isso mesmo. Puxando essa memória, você lembra a primeira vez que você foi pro estádio, que você fez um flash? Olha, assim, primeira... Ou uma experiência marcante? Eu lembro muito que o Tupi, ele tinha um presidente. Eu acho que o Tupi passou pelo que o Botafogo hoje está passando. Era o Maurício Batista de Maurício Oliveira. Batista de Oliveira. Veio um empresário, não de fora do Brasil, mas da cidade. Ele era dono de uma empresa de segurança, ele era um cara muito rico, que gostava muito de futebol, e ele investiu no Tupi, montou até uma academia de ginástica, CACEG, que o Marcelo, meu marido na época, inclusive foi personal lá, professor de educação física lá, e o Maurício Batista deu aos jogadores condições de um grande time. Eles tinham moradia decente, um bom salário, contratava bons jogadores, mas ele também opinava. Ele era uma pessoa que queria interferir na escalação, e o que ele falava reverberava, assim, dava aquela repercussão. Então, quando eu comecei, eu era escalada para ficar do lado dele, assistindo das cadeiras e pegando a opinião dele, porque o que ele falava ali, o bicho pegava depois. E o rádio, naquela época, e eu ainda defendo que o rádio continua sendo, né, o veículo mais rápido. Mais rápido. E assim, as redes sociais daquela época, se é que a gente pode dizer assim, né? Tava ali no rádio, né? Ô, Mariana, você consegue imaginar um mundo sem internet, sem rede social, sem celular? Então você pensa que o rádio era tudo isso, é o que o Ricardo falou. Era tudo isso. E assim, a gente descrevia, porque as pessoas não estavam vendo, porque não tem igual aqui, se você está filmando e a gente está, né? É um veículo para você ouvir, mas você também pode colocar no YouTube um vídeo. Não, lá não. Então eu tinha que descrever até a fisionomia dele, se ele estava bravo, se ele estava coçando o olho, se ele estava abrindo boca de sono, se ele estava esbravejando, que eu tinha que descrever como é que era o estado psicológico dele, e dava na hora ali a notícia. Então, gente, rádio é uma coisa maravilhosa. Vamos combinar que o mundo era muito mais charmoso, né? Ah, com certeza. Eu também sou suspeito Eu sou pra falar, saudosista. né? E eu sempre falo isso aqui com os alunos. Né? Gente, Nada supera o rádio. Nada. É a grande escola da comunicação e do jornalismo. Né, não, é assim, depois, gente, olha só, hoje acontecia um fato, né? Vamos supor assim, a gente cobriu um incêndio na Mascarenhas, por exemplo, na Bernardo Mascarenhas. O rádio chegou lá, a gente transmitiu tudo, ponto por ponto, né? A gente cobriu o fato e depois ia escrevendo todo o que estava acontecendo ali até o final. O jornal impresso só ia dar no dia seguinte, já era velho. A televisão só ia dar à noite. A televisão ia completar com as imagens, porque a informação toda já tinha saído. Então, a gente era ineditismo total. Era na hora. Você pegava o microfone, entrava no ar na hora e pronto. Era maravilhoso. Eu sei que o rádio acabou mudando ao longo dos anos, mas no início da faculdade eu não pensava, eu não gostava muito. Sei que peguei uma época diferente de vocês, mas acho que chamava Mergulhão, né? Agora chama Laboratório de Rádio. Me fez ter uma visão diferente. Maravilhoso. Eu acho que, talvez, né, na minha opinião, o rádio esteja melhor que a TV. Porque eu acho mais fácil falar do que aparecer. Então eu acho que o rádio tem seu charme também. Com certeza. E o engraçado é que quando eu entrei para a faculdade, eu não pensava, igual eu falei, eu pensava em fazer revista rural. Era assim, eu quero ser jornalista rural. E fazer uma revista. Aí eu entrei, mas eu tive tão bons professores de rádio que me fizeram... O Mário Manzolillo de Moraes, gente, ele me fez apaixonar pelo rádio. O Márcio Guerra me fez apaixonar pelo rádio jornalismo. Então, assim, eu trabalhei 11 anos em rádio, eu trabalhei 11 anos em televisão e eu trabalhei 12 anos em jornal impresso. Com todo respeito aos colegas de TV e de jornal impresso, a minha paixão é e vai continuar sendo sempre o rádio. Não tem outra. E puxando, já que você falou de tempo, você trabalhou quanto tempo com jornalismo esportivo? Então, foi graças a Deus, posso me considerar uma pessoa de sorte, porque eu tive a oportunidade
tanto na TV, quanto no jornal impresso, quanto na rádio, atuar em todas as funções, né? Por exemplo, no rádio eu comecei fazendo essas enquetes do Zé Carlos, fui para o esporte, depois eu fui para o jornalismo diário da rádio, e aí eu fazia a unidade móvel, que era o carro de reportagem que andava durante... Porque a manhã é o horário nobre do rádio, durante a manhã, que a dona de casa está preparando o almoço, né, que as pessoas estão rodando no carro. Amanhã era considerado o horário nobre. E a gente tinha um programa do Cláudio Tempone, Rádio Vivo, que era do Cláudio Tempone. E Cláudio Tempone também um radialista maravilhoso, da época a época de ouro do rádio, das antigas. Foi ator, né? Ator de radionovela. E aí, ele tinha uma audiência gigante. E eu fui trabalhar na unidade móvel. Então, eu acho que eu devo ter ficado, mais ou menos, eu acho que depois que eu casei... Não, foi depois que eu tive filho, eu acho. Eu acho que eu devo ter ficado no esporte uns 2 anos. Não me lembro direito, isso é péssimo, né? Porque eu começava assim, eu ia para o Tupi fazer uma matéria. No caminho, eu via um acidente, aí eu fazia um flash para o jornalismo. Aí eu chegava no Tupi, eu via que aquela rua estava com um buraco gigante, estava vazando água. Aí eu fazia outra matéria para o jornalismo. Aí eu ia viajar para cobrir, eu ia na estrada, eu via problema na estrada, eu fazia uma matéria para o jornalismo. Então eu comecei a misturar jornalismo com esporte, até que eu fui deslocada total para o jornalismo. Daí eu fui produtora do programa do Cláudio Tempone, depois Márcio Augusto. Eu fui repórter, depois eu fui chefe do departamento de jornalismo e assim, editava os jornais. Então, assim, eu atuei muito mais no jornalismo do que no esporte. E se me permita fazer uma intervenção para lembrar de um momento também muito marcante para mim, Regina. Foi quando eu comecei na rádio em 1995. O primeiro flash que eu fui dar no programa do Francisco Canali, à tarde, ainda muito inseguro, começando. Logo depois que eu dei o flash, que eu saio do estúdio, quem estava me esperando no corredor para me dar os parabéns? Regina Campos. Tá vendo aí? Olha, nossa, você foi muito bem, né? Muito legal. Porque eu acho importante quando você recebe um novato, que ele tá ali, porque você já foi novato, você já foi inseguro, você já foi, assim, já teve medo. É normal ter medo e ser inseguro. E às vezes as pessoas, quando elas se aproximam das pessoas que são consideradas mais experientes, elas temem falhar. E a falha é uma coisa humana, né? E aí é legal quando a pessoa vai bem, eu acho que ela tem que receber esse retorno e incentivar, até porque eu amo incentivar as pessoas a gostarem da mesma coisa que eu. Então, sempre que chegava uma pessoa nova, eu dava mó gás naquela pessoa para mostrar para ela como aquele veículo era maravilhoso. De fato, isso me marcou muito. Que bom, que marcou positivamente. Positivamente, né? E depois a nossa relação também, assim, né, profissional sempre foi também muito importante. Bom, vai lá, Mariana, continua então aí a... Sempre tem uma história que marca a gente. A minha, por exemplo, foi com o Márcio Guerra, quando eu fazia parte da produtora. Então, o Márcio sempre presente, tanto na vida de vocês que já são mais experientes na área, como da galera que ainda está na faculdade. O Márcio Guerra é um pouco mais velho que eu, pouca coisa. O Márcio está em novos caminhos, mas ele trilhando muito bem. Agora ele vai mudar até de secretaria, mas ele faz muita falta aqui na faculdade. Com certeza. Mas ele vai estar presente na minha banca. E eu acho engraçado, porque o Márcio, ele é pouco mais velho que eu, e aí quando eu falo com os jovens assim, o Márcio foi meu professor. Foi seu professor? Eu falo assim, ele já formou professor, ele já saiu da faculdade, já foi professor. E a gente falando ainda de rádio, né, o que mais te marcou nos anos que você trabalhou o que mais te marcou nos anos nos quais você trabalhou na reportagem nas rádios Solar, AM e FM? No esporte ou em geral? Pode ser em geral, no esporte vai trazer histórias. Com certeza o esporte foi um período muito feliz, né? Gente, trabalhar com esporte é trabalhar com alegria. A gente tinha um programa super bate-bola. Nossa, eu falava assim, gente, eu ainda recebo para isso, que coisa. A gente sentava na mesa e era uma farra.
era uma delícia. A gente se divertia A gente trabalhando. se divertia, entendeu? A gente gravava o esporte, o programa no auditório, e era delicioso, porque a gente ficava sendo, todo mundo, acho que eu fiquei no esporte por 2 anos, agora eu me lembrei, porque eu entrei em 86, logo fui para o esporte. Em 88 a gente mudou da Santo Antônio, que era Super B3, e nós fomos para Espírito Santo, na sede nova, esquina com a Avenida Brasil, e aí foi criada a Rádio FM, Solar FM, e mudou o nome da B3 para Solar AM. Então, quando eu fui para Solar, eu já fui para o jornalismo. Inclusive, veio uma pessoa de fora me treinar para ser redatora para Noticiário FM, que tinha uma linguagem diferente. Uhum. A AM tinha uma linguagem, a FM tinha outra. E eu fui fazer esse treinamento para ser redatora da FM também. Mas era uma delícia, nossa, todo mundo amigo, assim, eu fiz muitas amizades com os jogadores, com a diretoria, de muito respeito, de muito carinho, o carinho do torcedor, sabe? Eu viajava, às vezes ia para Ubá, Barbacena, eu estava no campo, aí vinha aquela pessoa assim, toda tímida, com um saquinho de pipoca, Regina Campos, eu falava assim, ai, muito prazer, aqui para você, ó, é muito prazer, eu vim aqui só para te conhecer, eu escuto Super Bate-Bola todo dia, eu vim aqui para te conhecer, porque tem essa magia, o cara fica ouvindo tua voz, ele fica imaginando como é que ela é alta, ela é morena, ela é baixa, ela é, né? Aí a maior coisa que eu mais ouvia, nossa, eu achava que você era mais alta. E aí, é tão gostoso isso, sabe, esse carinho. Aí gente, o que eu chupava de picolé, o que eu tomava de guaraná, eles ficavam comprando para mim, sabe, com aquele carinho, cartinhas que eu recebia. Eu fui em nome de campeonato de futebol Regina Campos. Olha que legal. Eu ia lá entregar a taça. Cara, isso eu era nova, sabe? Aquilo para mim era um carinho gigante, né? Claro que esse carinho continuou e muito com o jornalismo. O jornalismo me fez... olha, eu tenho até hoje amizades de ouvinte que ficaram meus amigos, que são pessoas humildes, pessoas simples. Eu conheci a Cida, que mora na Serra do Sarandi. A Cida, ela mora lá desde que nasceu. Ela tem 70 anos. Ela mora há 70 anos no meio de uma mata, que para você chegar lá, você pega uma estrada de chão, você para o carro na beira da estrada e anda 40 minutos dentro de uma mata fechada. Que ela vai com um facão podendo abrir para você passar, que tem onça. Lá, agora ela tem sinal de internet, mas ela não tem luz, ela não tem água encanada, ela não tem esgoto encanado, ela não tem nada. Ela morava lá com o pai, morava o pai, a mãe e os 5 filhos. A mãe não aguentou, foi embora, os filhos foram crescendo, foram embora, e ela permaneceu com o pai em amor aos animais, à natureza. E ela não abre mão disso. O pai morreu lá na casa, levou um tiro na cabeça, porque estava defendendo os bichos contra caçador, viveu com essa bala na cabeça, porque não podia ir até o hospital, foi curado lá, e ela continua lá. E ela só tinha o contato dela com o mundo, era só a rádio, entendeu? Então, ela ouvia a rádio, e aí ela foi um dia lá na rádio, ela tem um aspecto de índio, assim, aquela pessoa pura, sabe? Pura. E aí a Xuxa, a gente começou a divulgar o caso dela, chegou na Xuxa, a Xuxa tinha um programa, dava carteirinha do meio ambiente, convidou ela, eu falei, a Xuxa te convidou, ela não sabia quem era a Xuxa. Ela me idolatrava, me tinha como uma celebridade, ela não sabia quem era a Xuxa. Entendeu? Olha o alcance da rádio. Eu conheci uma senhora que vivia anos numa cama, ela era cega, não andava, não falava, nem nada. O único contato dela era coisa. O marido dela falou, ela adora você. Eu cheguei na casa dela, falei. Quando eu comecei a falar, ela tremia e queria, assim, Muito falar emocionada. Cara, isso não tem valor que pague, não tem dinheiro que pague. Isso é maravilhoso. Momentos que só mesmo o jornalismo é capaz só jornalismo. de oferecer. E o rádio, porque a TV é uma linguagem formal. Hoje está quebrando muito isso, mas antigamente não. Você não podia. Eu posso mandar um abraço para o meu amigo Ricardo. Eu entrava na rádio, o Paulo César falava, nossa, mas hoje ela tá chique. Olha a roupa dela. Que sandália é essa? Essa sandália é nova. Você cortou o cabelo? Você não sei o quê. Ficava narrando a nossa roupa. Aí
implicava com o meu sapato, que eu adorava sapato. Aí chegava o cara, ei, Regina, deixa eu ver seu sapato. Naquela intimidade, porque ele se sentia íntimo. Porque ele ouvia todo dia, ele estava ali. Eu era uma amiga dele, entendeu? É a linguagem mais universal possível, né? Como É a a gente mais conversa clara. com as pessoas. Eu amo isso, E não gente. tem como, porque tem que ser claro pra pessoa entender. Não tem É. imagem, não tem mais nada. É a sua fala ali Eu vou com contar ela só uma coisa. Quando eu fui casar, Fica à vontade, Pode Regina. contar todas que você quiser. É. eu não gosto de falar, né? A gente tá aqui. Juntando 3 jornalistas, se deixar a gente faz um podcast de 5 horas. Gente, eu casei em 88. Eu estava na rádio, né? No esporte. E aí eu fui casar com o Marcelo, que todo mundo conhecia também. E eu casei só no civil, mas no Clube Bom Pastor. Eu vesti de noiva, entrei com meu pai e o juiz de paz fez o casamento. E aí eu mandei o convite, lógico, para os colegas da rádio, e eles começaram a falar no ar. Aí começaram a falar que não iam deixar eu casar, que iam me raptar. O Ivan Elias começou aquela brincadeira no ar, que eles estavam armando, que eles iam fazer um não sei o quê. Aí todo dia o Ivan Elias chegava no ar e falava a ideia que ele tinha tido para me raptar e me impedir de casar, naquela brincadeira toda. E falando aquilo todo dia. Resumindo, o meu casamento, a gente convidou muita gente. Tinha 400 cadeiras para as pessoas sentarem. E minto, 600 cadeiras para as pessoas sentarem. Quando eu cheguei, eu não consegui quase que entrar. O clube estava tão lotado, que abriram aquele espaço para eu passar, mas quando acabou, a gente andava assim, ó. A quantidade de gente em pé, a quantidade de ouvintes que foi lá para ver. Porque naquela época não precisava de convite, confirmação, nada daquilo. As pessoas chegavam e entravam. A fila de cumprimentos demorou 2h40. Quando acabou a fila de cumprimentos, acabou tudo. Não tinha mais salgadinho, não tinha mais bebida, não tinha mais nada. A festa já foi ali Acabou mesmo. ali. Acabou ali. De tanta gente que foi para ver, de tanto que falou. As pessoas se sentiram convidadas. E foi ótimo. Foi super bacana. Não tô nem aí para que a festa foi assim, que acabou o salgadinho. Foi isso. É a minha cara. É a cara do Marcelo. Foi ótimo. Uniu o útil ao agradável. Né? Foi tudo da melhor maneira possível. Foi. Né? Foi a nossa cara. Com jornalismo, com rádio, com ouvinte. E ficou marcado muito na memória. E muitas pessoas até hoje comentam isso. Dá para entender, né? Por esses e outros motivos que a gente está conversando aqui, por que o rádio é tão importante para você. Muito. Muito. É maravilhoso. Depois, né, mudando um pouquinho, que depois que você trabalhou no rádio, você falou pra gente já, né? Você trabalhou na televisão também, no impresso e em assessoria. Podemos dizer, então, que algumas formas, né, um pouco do que você aprendeu no jornalismo esportivo continuou com você ao longo dos anos? Ou você acha que é muito diferente? Não. O que você acha que pegou, assim, que você... Olha, eu vou falar uma coisa aqui que eu não sei se as pessoas vão concordar, mas eu vejo uma diferença muito grande de um repórter que trabalha numa rádio e quando ele vai para o jornal ou quando ele vai para a TV. Pelo menos na minha época era uma diferença muito gritante. Por quê? No jornal, na rádio, eu ia para a rua sem pauta. Eu ia olhar na rua. O que estava acontecendo? Eu tinha que dar 10 flashes durante a manhã de alguma coisa. Aliás, minto, eram 10 flashes durante a manhã e a tarde. Então, o meu colega, se eu desse 6 flashes durante a manhã, o meu colega da tarde tinha que dar 4, porque eles eram patrocinados. Então, como amanhã tinha muita coisa e o horário era mais propício para o flash do que a tarde, que era um programa musical, o colega da tarde ficava implorando, lógico, para eu poder arrumar bastante flash de manhã, para de tarde não ter, porque de tarde não acontecia. Ele não tinha o carro da reportagem à disposição para ficar rodando, e eu tinha, entendeu? Então, eu ficava rodando e procurando. Então, isso aguçou em mim um olhar extremamente atento. Eu consigo bater 2 minutos de papo com uma pessoa e já sacar uma pauta, já ter uma ideia. Eu ando na rua, até hoje, eu ando na rua observando, eu sou muito observadora. E isso, o rádio me formou assim. Então, quando eu cheguei, eu trabalhei na rádio, junto com o trabalho na rádio, eu era assessora de imprensa do Grambler. Então, o rádio é muito speed, isso é muito rápido, né? Porque eu tenho que chegar ali,
apurar, entrar no ar. Quando eu entrava às 7 horas da manhã, quando eu saía meio-dia, meu trabalho já estava encerrado. Eu não tinha serviço para o dia seguinte. Você está entendendo? Você tem que dar tantos flashes, entra às 7 horas, faz todos os flashes que você tem que fazer. Deu meio-dia, você vai embora, acabou seu trabalho. Você não deixou nada para depois. Entendeu? Então, você é muito rápido, você tem que fazer muitas coisas. O noticiário é de hora em hora. E o flash você tem que dar toda hora. Então, estando acontecendo coisas ou não, você tem que entrar de flash. Então, por exemplo, hoje não tem nada acontecendo na cidade. Graças a Deus, não teve um acidente, não teve um assalto, não teve uma manifestação, uma greve, nada. Tudo normal. Tem nada, a cidade está parada. Ah, mas o dólar subiu. Eu pego o microfone, chego no calçadão, gente, o dólar subiu, vamos chegar. Tem um pessoal aqui, uma rodinha aqui do... Bom dia, meu amigo, tudo bem? Você trabalha de quê? Você é corretor de imóvel? O dólar prejudicou muito seu trabalho? Você achou que... Ali eu levantava uma pauta. Então, te faz ter cara de pau, te faz você pensar rápido, ter um raciocínio rápido, te treina o improviso, entendeu? Então, você... Aí tá, o rádio é assim. Aí eu fui para trabalhar na televisão. Quando eu fui trabalhar na televisão, aí eu recebi um convite para trabalhar na Alterosa, em Belo Horizonte, naquele programa Aqui Agora. Lembra? Lembro. Foi um programa introduzido pelo SBT. Esse programa eu não conheço, não. Com uma linguagem policialesca. É tipo um Cidade Alerta, só que foi o primeiro. E BH, a Alterosa, ela tinha uma linha que não explorava tanto o policial, mas também era a defesa do consumidor, problema comunitário, de bairro, entendeu? Então, eles me chamaram e como eu tinha uma experiência de rádio, eu acabei sendo aprovada no primeiro teste que eu fiz. Aí eu cheguei lá, eu cheguei para trabalhar no primeiro dia, eles me deram 2 pautas escritas, um papel de uma folha A4, às vezes 2 folhas, 3, com toda a informação apurada pelo produtor, todo o direcionamento como eu tinha que fazer a matéria, com o entrevistado marcado, agendado, com telefone, com tudo. Aí eu falava assim, gente, que mamata, né? Já tá fácil. Aí eu chegava lá, pá, fazia. Ia pra outra, pá, fazia. Gravava, acabou. E aí, mais o quê? Antes da hora. Metade do meu expediente já tinha terminado, as 2. Aí eles pensaram em chamar de formiguinha atômica. Peraí. E assim, ficou até chato, porque assim, parecia que eu estava querendo mostrar serviço, ou queria mostrar que eu era mais esperta que os outros, mas é porque eu vim acelerada. E eu não conseguia desacelerar, entendeu? Então eu ficava ali. Aí eu pensei em ajudar, aí eu chegava, às vezes ficava oferecendo ajuda para um colega, para um produtor, ou oferecendo pauta, ou fazendo outras coisas. E aí depois eu fui para o jornal. O jornal, o repórter é setorizado. Então se você cobre política, você entende tudo de política, o assunto é seu. Entendeu? E você apura uma matéria hoje que vai sair domingo. Então você tem a semana toda para continuar escrevendo. O processo é mais... Não estou desprezando, nem estou dizendo que o rádio é mais fácil, nada disso. São coisas diferentes. Que o jornal... São linguagens diferentes. E aí, se ajudam. Quando você trabalha na TV, eu fui editora na TV e fui editora no jornal. Quando eu pegava um repórter que veio de um rádio, você percebia nitidamente a diferença dele para um outro que não tinha passado no rádio. Uma desenvoltura maior, linguagem uma linguagem, mais apurada. uma esperteza se virar. Porque eu falava assim, o chefe da rádio falava assim, Regina, tem um senhor que teve um problema no Banco do Brasil, ele mora aqui no São Pedro, você vai falar com ele, como é que eu falo com ele? Se vira. E naquela época não tinha rede social que você procurava a pessoa. Nada disso. Eu ficava no catálogo, procurando todo mundo que tinha um sobrenome igual da pessoa e tentar achar o telefone, ou ia para o bairro dele, bater de casa em casa perguntando se alguém conhecia. Aos vizinhos. Entendeu? Essa coisa de você ter que se virar no rádio é muito diferente do jornal e da TV. Né? É verdade. Faz você crescer muito. Porque você tem que se virar, você não tem um produtor para te dar uma pauta, você não tem um editor para te orientar na pauta. Não. E você não tem um Google. Não tem o Google. Não tinha o Google, não tinha rede social. Hoje, eu recebo às vezes, o Marcelo, por exemplo, meu marido, que está como secretário de esportes,
ele recebe muita pedidos de entrevistas e as pessoas sequer ligam para ele. Elas mandam as perguntas pelo WhatsApp e ele grava a resposta pelo WhatsApp. Isso eu acho muito surreal, porque eu não aceito a resposta que a pessoa me dá. Eu quero retrucar o que ela disse. E como é que se retruca numa gravação? Eu acho estranho. E as pessoas mal se conhecem Não se pessoalmente. conhece. Eu quero colegar, eu quero ver a cara da pessoa, eu quero ver se ela está constrangida, se ela está dizendo a verdade. Numa matéria bobinha, uma matéria assim, leve, que a gente fala de perfumaria, uma matéria de perfumaria, ok. Mas uma denúncia, uma investigação, não dá para ser assim. Com Concorda? certeza. Não, certamente. A gente precisa preservar as raízes, as bases do bom Eu jornalismo. posso estar sendo antiga, que eu sou, saudosista, que eu sou, Mas é isso, a gente Mas está foi a falando, escola Regina, que eu fiz. a gente está falando da base, da essência do jornalismo. Né? Cara, eu amo o jornalismo, eu amo a profissão maravilhosa, eu amo, sempre amei ser repórter a vida toda. Eu trabalhava na rádio, eu ficava de férias, eu ia lá matar saudade, de tanto que eu tinha saudade. Eu estava na minha casa, chovia, caía domingo, assim, eu ligava para a Defesa Civil, começava a apurar e entrava com flash. Eu amo ser jornalista. Mas depois de um tempo, fui assim, perdendo um pouco a graça, porque hoje acontece o quê? Todo mundo tem um celular, todo mundo apura, todo mundo divulga da maneira como você divulga. A gente tem uma ética, um código que a gente não pode romper, que senão você é processado, entendeu? Eu não posso mostrar a cara da pessoa, senão a pessoa pode me processar. Eu não posso dizer o nome da pessoa, porque a pessoa pode me processar. E hoje nas redes sociais as pessoas fazem de tudo e fica por isso mesmo. Então o jornalismo perdeu muito peso, entendeu? Verdade. Aí você faz uma matéria onde você não pode dizer quase nada, e aí vem o leitor, aquele hater, e coloca no comentário: que porcaria de matéria, não informou nada, que lixo, que isso e aquilo, entendeu? Por quê? Porque o jornal, a TV, ela sofre as sanções de um código de ética. E a internet é livre, é um território de ninguém. É verdade, Regina. Isso é muito doído, bem, tá? Muito bem. Eu sofri ilustrado. muito por isso e assim, eu aposentei e continuei trabalhando, mas depois isso me doeu demais e eu resolvi parar. Eu achava assim que se não tivesse tido essas coisas, eu continuaria trabalhando ainda. Mas isso me feriu demais a minha ética profissional. Complicada. E conta pra gente mais alguma história afetiva, alguma coisa que você lembre, alguma história marcante, alguma entrevista. Olha, tem uma história marcante que ganhou muita repercussão e toda vez chegou muito tempo. Foram duas histórias, uma antigona e uma recente. A antigona é porque essas coisas sempre as pessoas me perguntam quando eu vou em alguma faculdade e por isso que vou contar, porque eu acho que é interesse que as pessoas gostam de saber. Eu trabalhava na rádio, nesse carro da unidade móvel, e a gente tinha um radinho onde eu tinha um microfone que eu conversava com o estúdio. Então, tinha o operador de áudio lá, e eu falava com ele: fulano, pode me colocar no ar. Aí ele virava a chavinha, esse microfone entrava no ar e eu entrava com o flash. E ele tinha um microfone pequeno, que eu falava assim, e um microfone grande, caso tivesse assim uma manifestação, uma coisa, eu puxava o fio, porque não tinha microfone sem fio, que acontecia no campo, que a gente tinha que puxar o fio, porque não tinha microfone sem fio, e aí os fios embolavam no fio da outra emissora. Macarronada. Aí no final você queria ir, você estava agarrada, o jogador vinha, ver todo mundo correndo pro jogador, quando você via ninguém ia porque agarrou tudo. E tinha no carro da rádio, tinha esse fio pequeno e o fio comprido. E aí e esse radinho, a gente conseguiu um jeito ilegal, né, uma maracutaia, que você sintonizava no rádio da polícia, que a gente falava da rádio patrulha, do carro da polícia, aquele rádio comunicador. Então a gente ficava assim: onde nós vamos hoje, hein? O que nós vamos arrumar de matéria, hein? A gente já falou daquela árvore que está caindo, já falamos. Esse buraco aqui também já falamos. Tem pouco tempo, o que a gente vai fazer? Vamos ver o que a polícia está pegando. Aí a gente colocava para ver se tinha alguma coisa aí. Ou passou um carro de bombeiro, vão atrás. E assim a gente fazia a manhã inteira. Aí eu escutei que estava tendo um assalto no Bom Pastor,
que tinha refém. E aí corremos para lá. Quando nós chegamos lá, era uma casa de esquina, a polícia tinha cercado a casa toda. A história era, 2 homens do Rio de Janeiro pularam o muro, entraram na casa, renderam a mãe e a filha. A mãe, de 90 anos, 90 e poucos, e a filha de uns 70 anos. A empregada da casa escutou, viu que eles estavam sendo rendidos. O que ela fez? Espertamente, ficou em silêncio, pulou o muro para a casa do lado e chamou a polícia. Então, os bandidos começaram a abrir armário, jogar tudo no chão, com as 2 senhoras dentro. Nisso, a polícia chegou e rendeu a casa e falou, vocês estão cercados, não tendem a fazer nada, e tal. E aí eles ficaram no aperto. Se eles não saíssem, eles iam ou ser mortos, alguma coisa. Se eles saíssem, eles seriam presos. E aí eles começaram a negociar a rendição. E no que eles estavam negociando a rendição, eles queriam a presença de um repórter para que eles registrassem todo o que eles estavam querendo Começou a negociação para eles se renderem. Aí na hora que eu cheguei, foi a primeira a chegar, tinha uma tenente, que era tenente, que hoje depois virou capitã, a tenente Tereza e o capitão Eli. Ele me lembra até hoje dos 2. Depois virou Major Tereza, Major. que foi assessora de comunicação. Isso mesmo. Aí ela falou comigo, Regina, você chegou numa boa hora. Eu falei, o que foi? Ela me contou a história, você vai entrar lá. Eu falei, de jeito nenhum. Que isso? Eu estava grávida de 2 meses. Grávida. Não vou não. Não, você vai lá. Regina, te dou garantia. Se te dou garantia, você vai entrar lá, você vai entrar lá. E eu sou uma pessoa que eu sou muito medrosa quando eu sou Regina. Quando eu sou a Regina Campos, repórter, eu sou a coragem em pessoa. Eu vou desbravando tudo, não tenho medo de nada. E aí baixou aquele espírito da Regina repórter. Falei, eu vou, vai ser legal. E aí eu fui lá no carro, peguei o microfone sem fio, entrei no ar, falei, aqui tá acontecendo um assalto, nananã, eles estão presos dentro de casa, contei a história, eu vou entrar lá, o Tempone. Regina, não faça isso, não faça isso. Falei, não, Tempone, estou entrando. E o Tempone, não faça Quando isso. viu, você já estava lá. E aí eu falei, entrei na casa. Regina! E aí, meu Deus! Aí ficou aquela emoção no ar. Cara, aquilo causou uma comoção. Eu entrei, e aí eles estavam armados. Aí a senhora mais velha saiu. E ficou eu, a senhora mais... A filha, né, da senhora, e os caras armados. E aí eu falei, vocês são de onde? O que vocês estão vindo fazer aqui? Eles disseram que eram do Rio, que tinham vindo praticar esse assalto, que tinha dado errado, e tal. Aí eu peguei e falei, então, vocês estão... E eles com a arma em mim. E aí eu falei, vocês tiram as armas, então, baixam as armas, pra gente conversar, pra gente, né? Sim. Aí eles baixaram as armas e a gente começou a conversar. E eu eles foram dizendo o que eles queriam para poder sair. E o major, nem lembro se ele era major, tenente, não lembro, Eli, que era o comandante da operação, no carro da reportagem, ouvindo tudo que eles queriam pelo rádio. Você fazendo a intermediação. E ele respondendo pelo radinho pequeno, pelo microfone pequeno. E aí a gente foi chegando a um acordo, eles exigiram que eu iria com eles para a polícia militar, que eles queriam um advogado, que eles queriam ficar presos na polícia militar, e as negociações. Demorou uns 40 minutos por aí, não lembro bem. Cara, na hora que eu saí da casa, eu saí no meio, eles abraçados comigo, para não correr o risco de dar um tiro e acertar. Eu tô ali, ninguém podia atirar. Quando eu saí, assim, tinha uma multidão na frente da casa, uma multidão. O Paulo César, que era o diretor da rádio, o meu irmão, que não sei de onde ele brotou, ele apareceu Foi lá. todo mundo pra lá. Todo mundo pra lá, pra casa. E as pessoas comovidas, as pessoas vieram me abraçar chorando. Aí que caiu a minha ficha do risco que eu corri, do que eu fiz, entendeu? Sei lá se esses caras são malucos, eu não sei. Deu tudo certo, podia não ter dado, né? Então, assim, aí depois disso eu recebi uma homenagem na Câmara, recebi homenagem de entidades, Que história, fiquei Regina famosa, apareci Campos. na rede nacional, nananá. Foi uma história bem... Muito marcante. Muito marcante que até hoje as pessoas falam assim. E foi muito interessante porque isso aconteceu em abril de 90. Quando foi em agosto para setembro de 90, teve o sequestro
da Rua das Do Margaridas. Coronel Edgar. Do Coronel Edgar, que ficou famoso. E as pessoas até hoje, você que é repórter do Coronel Edgar, da Rua das Margaridas? Eu falei, não, porque as pessoas acham que eu fui refém. Foi no mesmo ano. Foi no mesmo ano. Na época do Coronel Edgar, eu já estava de 8 meses, barrigão, eu estava no carro da reportagem, vi os carros descendo o bairro Santo Antônio, eu estava indo para o bairro Santo Antônio, descendo ali pelo bairro de Lourdes, eu vi um carro forte, vários carros de viatura da polícia e vários carros de imprensa. E antes de sair para a rádio, eu tinha dado uma lida nos jornais e vi que tinha tido uma fuga de 5 presos da penitenciária máxima de Contagem, que eles tinham fugido no carro forte. Eu falei, eles são eles. Demos a volta, fomos para atrás deles, eles entraram na Santa Rita, Rio Branco, pista do meio, deram um cavalinho de pau em frente ao fórum. E por ali ficaram. Já tinha um policial morto. Eu parei o carro ali no Marechal com o Rio Branco, saí correndo, olha louca, bati no vidro do carro forte. Você e o bebê. E eu e o bebê. Aí o policial me deu uma bronca. Imagina os caras armados até a cabeça, eu grávida, batendo no vidro. Olha que loucura. Aí o policial me pegou e tirou a força, óbvio. Nunca, estava atrapalhando eles. Aí na mesma hora o Paulo César, que é o diretor, falou, não podemos confiar em você, vem embora, nós vamos colocar um outro repórter no seu lugar. Me tirou da rua, me tirou dessa cobertura, eu fiquei muito triste, mas não sosseguei, fiquei dentro da rádio, muito, esperando o que eu ia fazer. E tive a ideia de procurar no catálogo, sempre foi meu Google, catálogo, muito obrigado por existir. Você disse bem, era o Google da nossa época. Fui no catálogo, consegui o telefone da Granja, liguei para lá, o Leitão, que era o chefe do bando, atendeu, coloquei ele no ar e conversei com ele. Foi a primeira vez que um repórter conversou com alguém dentro da casa. O pessoal que estava, a imprensa que estava na porta, gravou e saiu a entrevista no Jornal Nacional, em tudo quanto é lugar, a conversa que eu tive com ele. Depois todo mundo descobriu essa manha e pegou o telefone, virou farra. Tá vendo? Nada era capaz de parar a Regina Campos. Por isso que eu te falo, isso é o repórter de rádio, que tem esses insights mais rápido, porque você tem que se virar, é noticiário de hora em hora, não tem jeito. E voltando um pouquinho a gente falar do jornalismo esportivo, mas falando de hoje, há mais espaço de fato para a mulher no jornalismo esportivo e na cobertura do futebol? Você acha que as mulheres estão puxando um contra-ataque e ficando cada vez mais na cara do gol? Nossa, maravilhoso isso, gente, maravilhoso. É maravilhoso, sabe por quê? Olha hoje você vê, assiste o Globo Esporte, que é um programa de esporte, vamos colocar assim, de maior audiência, pode ser, de TV. Olha a quantidade de mulher apresentando matéria de futebol, cobrindo jogo, fazendo treino. É muito legal isso. Isso é maravilhoso. Mulher narrando futebol, mulher jogando futebol. Na minha época não existia isso. Hoje tem escolinha de futebol e nas escolas da cidade você tem treinadoras. Não existia isso. Isso era muito raro, entendeu? E isso é tão bacana e é tão... Porque é uma coisa que... gente, o mundo hoje é outro, completamente diferente do mundo quando eu fui repórter. É completamente diferente. Hoje, um cara te der uma cantada é considerado assédio. Naquela época, a gente atravessava a rua, passava do outro lado, ficava constrangida e não podia falar nada. Entendeu? Até nos estádios de futebol. Até nos estádios. Isso é tão maravilhoso. É cafona, é brega um cara passar e mexer com você, ô gostosa. Entendeu? É constrangedor pro cara fazer isso. Isso é maravilhoso. E eu aprendi muito com a minha filha. Eu tenho uma filha. Ela está com 31 anos hoje, casada. E uma vez a gente morava não, a gente estava na casa da minha sogra, no centro, e ela estava indo para aula de italiano, e ela falou assim, ai que saco, passar na porta daquele cara ali, toda vez que eu paro, o porteiro fica... Psiu, psiu, psiu. Eu falei, passa pela outra rua. Ela falou assim, eu não, vou mudar de lugar, porque um idiota fica fazendo psiu. E ela passou lá e ele falou psiu. Ela falou, oi, o que foi? Quer o que comigo? Eu achei aquilo assim, caramba, quantas voltas eu dei que era constrangedor, sabe? Gente, a mulher é tão natural que a minha filha,
Se eu falar assim, olha que legal, tanta mulher no esporte hoje, por quê? Por que é legal? Por que você tem que ressaltar isso? Porque não é uma coisa normal? Para menina nova, que nem você, já não é destaque. Isso não é destacado mais, porque é natural, faz parte, entendeu? Eu vejo isso em vários... Gente, a TV Globo, você não podia apresentar jornal, ser repórter sem manga. Você não podia colocar o cabelo grandão, era cabelo curtinho ou então preso. Você não podia colocar um brinco grande, era um brinco pequenininho. Hoje você vê a correspondente lá dos Estados Unidos, Raquel Carimbu, de piercing, com cabelão. Cara, isso é maravilhoso, sabe? A presença de repórteres negros apresentando, cara, a gente não via, isso era péssimo, era terrível, era horrível. Hoje as pessoas assumem a sua sexualidade num jornal, assumem a sua postura, o seu visual, é com dread, é com cabelo do jeito que é, porque a gente é assim. Por que na televisão não poderia ser? Por que a mulher não poderia ser repórter? Por que a mulher não poderia narrar? Aonde que estava escrito que isso não podia acontecer? Você já teve vontade de narrar? Não, narrar não. Eu sou muito desatenta. Eu tenho TDAH também. Eu não consigo narrar, não. Mas entendeu? E assim, por que não, cara? Isso agora, hoje a gente fala isso. Se eu pegar com uma menina de 20 anos e falar assim, nossa, hoje é tão legal, né? Mulher narrando, ela vai olhar pra mim e falar assim, hã? Quê? Tipo, como assim? Não é normal? Por quê? Né? E você trabalhou, né? Você tá falando de atenção aí, na pergunta que o Bedendo te fez. Você trabalhou numa época a qual dependia muito do olhar humano, como a gente já vem comentando. Tanto para comentar como para informar. Como você foi construindo esse olhar? Quais recursos você utilizava e criava para analisar uma partida de futebol? Ou, de fato, para poder trabalhar com jornalismo mesmo? Eu sempre fui uma pessoa que me coloquei no lugar do outro, entendeu? Essa coisa de faça com o outro aquilo que queira que faça com você, foi sempre a minha regra, sabe? Então, assim, por exemplo, eu acho que eu era muito boazinha, às vezes talvez eu tivesse falhado em alguns momentos. Por exemplo, eu não tinha coragem de fazer uma crítica. Você tá me entendendo? Uma vez aconteceu um fato muito... Eu vejo hoje as pessoas acabando com o jogador. O jogador foi mal, a pessoa destrói o jogador, sabe? Eu tive um namorado na época, né, que depois virou meu marido, que foi atleta. Eu sei quando o cara não tá mal, quando ele foi mal numa partida, quando ele machucou e não tá conseguindo dar o seu máximo, entendeu? E quanto ele fica ferido e ficava ferido de ouvir críticas, porque não sabe o que ele passou. O tempo que ele tentou tratar aquele joelho rebentado, o que ele passou antes, um problema familiar, um problema pessoal. Às vezes o cara não está bem. Agora, obviamente, tem aqueles atletas que vão pro oba-oba, que vão para bebida, que vão para aquilo, aí tudo bem, o cara não rendeu. Pô, o cara ganha milhões e não está rendendo o que tem que render. É diferente. Mas eu sempre procurei entender o que aquele cara está passando, por que ele agiu daquela forma. E sempre procurei não ser muito dura nas minhas palavras, entendeu? Eu acho que você tem que ter empatia. Óbvio que você tem que transcrever a realidade do fato, mas é óbvio que você tem que ter também entendimento de saber o que está por trás daquela pessoa, entendeu? Não é só aquela pessoa ali. Aquela pessoa, aquele jogador, aquele deputado, aquele empresário, ele está deputado, ele está empresário, mas ele é um ser humano. Ele tem dor, ele tem sofrimento, ele tem tristeza, ele tem depressão, ele tem ansiedade, ele tem medo, entendeu? Eu sinto que hoje em dia as pessoas não olham primeiro para a posição de jogador, para a posição de atleta ou para qualquer outra coisa, para depois, se é que lembram que é um ser humano. Então, assim, eu sempre procurei me atentar à informação, ao fato e tentar ouvir o que aquela pessoa estava... Ô, fulano, hoje você não foi muito bem, você não conseguiu render o que você está acostumado a render. O que aconteceu? De uma maneira... E deixar o cara falar e tentar entender o que o cara disse, entendeu? Eu não sei se isso é um defeito, se eu deveria ser mais... Eu sempre gostei de matéria de comportamento.
Sempre gostei. Matéria de comportamento, eu a amo. Eu fiz uma série agora na Tribuna que eu falei que eram 2 matérias que eu queria, que eu destacava no meu currículo de jornalismo, Aproveita e conta a outra. que foi essa matéria que eu fui. Mas eu respondi a sua pergunta. Respondeu? É tentar ver, sabe? Porque o atleta, ele é um ser humano, sabe? Então, assim, ele perdeu aquela medalha, por mais triste do que ele, não tá ninguém, cara. Você vai chutar cachorro morto, sabe? Mas, assim, eu trabalhava na Tribuna e eu gosto muito de estudar a fé. Eu sou uma pessoa de muita fé. Eu gosto muito de estudar a espiritualidade. Você acredita em alguma coisa? Você tem uma fé? Você... Não é religião, é a espiritualidade, entendeu? Em que a pessoa acredita. Eu acredito no universo, eu acredito em forças, eu acredito em Deus, eu acredito no céu, entendeu? E aí eu vi aquelas pessoas, eu não sou católica, sou espírita, sempre fui, estudo a obra de Allan Kardec desde que eu me entendo por gente, e vi aquelas pessoas católicas fazerem todo ano uma romaria para Aparecida, né? Lá em São Paulo. E aí eu ficava, todo ano a gente cobria a hora que eles saíam e a hora que eles chegavam. Cobria assim, a gente ia lá, fazia a cobertura da partida e quando eles chegavam lá, eles filmavam pelo WhatsApp, tiravam fotos, a gente entrevistava por telefone e fazia uma matéria. E aí, em 2018, uma irmã faleceu aos 52 anos. E ela estava doente, foi assim, a morte dela foi uma coisa que deu um alívio para o espírito dela, porque de fato ela estava muito mal fisicamente e só tinha a forma dela se aliviar daquela dor era desencarnando mesmo. E aí eu estava muito comigo mesmo nessa questão da espiritualidade. E aí ela morreu em maio e quando foi em julho os romeiros iam partir. E aí eu me ofereci, fiz um projeto, apresentei para a Tribuna, de acompanhar o grupo até Aparecida a pé, para entender o que aquelas pessoas, o que levava aquelas pessoas a caminharem 30 quilômetros por dia, 300 quilômetros no total. Em nome de quê? É uma troca? É uma entrega? É uma dedicação? É o quê? Você caminha com bolha no pé, com ferida. Por quê? Então, eu fiz o projeto, eles toparam, e eu fiz uma coluna no jornal, saía todo domingo, durante 2 meses, contando da minha preparação. Eu fui fazer um check-up médico, fiz uma fisioterapia, porque eu tenho hérnia na coluna, e fui fazer uma exercício de musculação para fortalecer minha musculatura, porque eu sempre caminhei, mas não fazia musculação. E comecei a fazer assim, preparo, porque você tem que levar uma mochila de mão, você não pode levar muita coisa, é uma rotina de desapego, porque você tem que levar peças de roupa que você não pode ficar trocando, você tem que levar o menos coisa possível, um travesseiro só, pequeno, uma coberta só, entendeu? E aí eu fui e dormi todo mundo junto, em salão de igreja, sala de aula, de escola, praça de esportes, entendeu? Desapego total. E aí eu fiz a preparação e fui a pé daqui até Aparecida com essas pessoas. A gente acordava 3 horas da manhã, tomava um café coletivo, rezava o terço já saindo para caminhar. Rezava o terço na caminhada de madrugada, 4 horas da manhã. E aí começava a caminhada e às 4 horas da manhã eu, devagar, terminava 2, 3 horas da tarde. Os mais espertos, 11 horas, já tinham chegado. E tinha um caminhão de apoio que levava o mantimento e toda a estrutura de cozinha e as malas da gente e os colchonetes. Então, a gente acordava de manhã, de madrugada, enrolava o colchonete, colocava arrumava a roupa de caminhada, colocava no caminhão, tomava o nosso café, saía para caminhar, o caminhão juntava tudo, andava até a próxima parada e a gente caminhava até a próxima parada e aí tirava tudo, tomava banho, almoçava, nananã. E durante o percurso tinha um caminhão de apoio, uma caminhonete, que levava fruta, rapadura, açúcar, né? Amendoim, água pra gente. Então, ele andava 5 quilômetros, parava e a gente passava pela caminhonete, se abastecia de água, trocava uma roupa, se fosse o caso, que esquentava. E eu fiz isso, assim,
foi a coisa mais maravilhosa que eu já vivi no jornalismo. Eu acho que na vida pessoal. 10 dias, sendo 8 caminhando na zona rural, amanhecer, vendo o dia amanhecer naqueles pastos, naquelas estradas de terra, no meio do gado, assim, naquelas casinhas bem ao longe da montanha, aquele céu, porque era julho, frio, então é aqueles dias de inverno maravilhosos, que amanhece aquela neblina, aquela cerração, e depois o céu se abre e você ali. Então eu caminhei sozinha, em contato comigo mesma, caminhei com outras pessoas, caminhei em grupo, tive conversas sérias, conversas engraçadas, farras, conversa com Deus. Testemunhando a pauta. A pauta. E escrevi sobre isso todos os dias. Eu chegava da caminhada, eu tinha filmado, feito entrevistas, fotos, escrevi o texto e mandava. Ainda tinha que chegar no lugar, que aí eu já não procurava orelhão, eu procurava Wi-Fi, que não tinha, era zona rural. Então eu ficava assim, ó, quem tem Wi-Fi aqui nesse lugarejo? Ah, no bar do fulano. Aí o bar do fulano, todo mundo ia, porque todo mundo queria falar com essas famílias. Eu ficava, gente, por favor, deixa eu mandar minhas fotos primeiro. Ninguém usa o Wi-Fi, senão trava. Aí eu mandava as minhas fotos e aquela lentidão. Aí eu escrevia no bloco de notas do celular, meu texto, mandava para o editor, falava com o editor como é que eu queria que editasse o videozinho, as fotos, a matéria. Aí saía e gravava um flash para a rádio. Então eu fazia para a internet o texto com o vídeo e as fotos. O jornal impresso publicava o texto e as fotos e a rádio publicava o flash. A rádio tinha que estar presente. Claro, claro. E era uma pena que não era ao vivo. Senão não era a matéria da Regina. Lógico. Senão não era Regina Não Campos. era. Bom, Regina, agora a gente vai para a parte tecnológica Nossa, não aqui entendo do nada. nosso Futebol. Já Ah. quase chegando no final, mas a gente não vai perder a oportunidade, né, Claro Mariana? que não. Vamos aproveitar a De ouvir Regina a aqui. opinião da Regina Regina Campos sobre a tecnologia do futebol, não é isso? Vamos falar agora um pouquinho da tecnologia. E na sua opinião, a tecnologia trouxe mais justiça para o futebol? Então, isso é polêmico, né, gente? Demais. Polêmico. Eu acho que muita gente discorda, mas eu acho o VAR perfeito. Me desculpa, quem não gosta. Todo mundo acha que tirou o charme, tirou a discussão, porque no final de semana fica todo mundo discutindo, foi pênalti, não foi? Foi impedimento, não foi? Cara, o VAR tirou toda essa emoção, entendeu? Mas eu acho justo. Ai, desculpa, eu acho justo. Da mesma forma que eu odeio disputa de título por pênalti, eu detesto disputa de título. Acho completamente Ah, desonesto. do time dos outros é legal, do meu não. Não, eu não gosto de ninguém. Eu não acho. Eu tenho pena de quem perde, eu tenho pena de quem cata, eu tenho pena de quem não pega o gol. Eu não gosto de disputa, não acho justo. Mas eu acho o VAR justo, sabia? Eu acho que a tecnologia veio ajudar. Porque você consegue fazer justiça na regra do futebol. Eu gosto. Não sei se eu estou errada, não sei. Mas eu gosto daquele volta lá e vê. Apesar de que eu mesmo Dos replays. em algumas vezes o VAR a gente tem certeza de uma coisa e o VAR da outra. Dá polêmica no VAR. Tá. Mas não é aquela polêmica que você fala, seu time é um ladrão, aquele juiz só ganha roubado. Aquela discussão que a gente ama. Praticamente encerra esse assunto. Esse assunto, Eu gosto do VAR. Mas mais algum exemplo de tecnologia? Não, eu acho que era isso. A gente queria saber a sua opinião, se você concordava ou não com o VAR. Vocês Então, concordam? Mais ou menos. Eu até falei isso no episódio que a gente gravou o primeiro episódio. Um pouquinho com o futebol, eu sempre ficava muito na dúvida. Eu sou a favor, mas um pouquinho mais do que 50%. Não é uma coisa... Eu acho que você pautando muito no futebol brasileiro, eu acho que ainda tem que melhorar. Mas eu acho que no final das contas, aí eu acho difícil. Você falou de certo e errado. Mas até a minha cabeça embola um pouco, mas eu acho que olhando por um lado, eu acho que acaba ajudando muito. Eu acho que fica justo, sabe? Não sei. 100%, eu acho que é 100% em alguns justo. momentos, Em alguns momentos, dá sim. mais discussão do que quando não tinha. Mas em alguns momentos eu acho que faz mais justiça. Em outros faz mais justiça, Mais concordo justiça. com a É Regina. difícil estar uma opinião 100%. Você vê, aquela decisão do Botafogo, que aquele Greg, Aham, né? Do Botafogo, que até aqui de Juiz de Fora. Sim.
que ele fez aquele pênalti e foi expulso. Você acha que foi de propósito? Pois é. Você acha que ele merecia ter sido expulso? Não foi de propósito. Eu acho que também que não foi. Eu acho que foi injusto ele ter sido expulso. E eu não sou botafoguense. Se não tivesse o VAR, ele talvez não Não tivesse fosse sido expulso, expulso. Porque eu acho que ele foi no ímpeto de Sim. pegar a bola, ele fez aquela... Aí teve aquele sangue, decisão, o VAR, quer dizer, entendeu? Não Deu uma sei. incrementada Deu uma incrementada. na É. discussão. Foi bom que ele entrou na outra final e ele conseguiu fazer um gol, né? É verdade. É. Bom, a gente está chegando no final, hein, Mariana? Ah, o episódio foi maravilhoso. Maravilhoso. Gente, eu amo Muito esse assunto. mais do que um podcast, nós tivemos aqui uma aula de jornalismo com a Regina Campos. Pra mim, muito importante. Aprender muito. Aprendi muito. Eu queria falar uma coisinha. Amo a mulher também como presidente de clube. Cara, a Patrícia do Palmeiras é uma pessoa que, vamos combinar, fez uma diferença total. Vocês concordam ou não? Claro, a presença da mulher no futebol em todas as Que a suas gente áreas. falou A Leila? A Leila, Patrícia. A Leila do Palmeiras. Ô, gente, a gente falou do técnico, da jogadora, do árbitro, da locutora, mas vamos falar da presidência. Da dirigente. A da dirigente, ela é maravilhosa. Que, aliás, também sempre foi um lado muito machista do futebol. Né? A presença do homem, né? A gente lembra muito do Eurico Miranda com o charuto. Né? Aquela figura marcante do machismo. Do né? machismo, dos cartolas, né? E assim, foi interessante aquele dia que a Leila fez aquela coletiva, que ela convidou só as mulheres. Lembra disso? Sim. Que ela chamou só repórter mulher. Verdade. Eu amei aquilo. Vê aí, ó, sente um pouquinho o que a gente sentiu. E eu acho que o sucesso do Palmeiras, principalmente nos últimos 4 anos, tá muito ligado à Leila. A Leila, pois é, eu também acho. Acho mesmo. Como ela conquistou o respeito. Como dos que ela homens. conquistou o respeito. Cara, e foi muito legal porque ela foi muito bem sucedida, né? E assim, ela conquistou o respeito, ela foi bem sucedida, ela deu exemplos bem legais, assim. Eu achei assim, quando ela fez essa coletiva, até o Ivan Elias me ligou perguntando o que eu achava. Falei, Ivan, eu adorei, eu ri muito, porque foi engraçado. Gente, nunca aconteceu isso. Os homens têm que ver, olha, sente um pouquinho o que a gente sente. Vê pra você ver como que é, Verdade. né? Vamos terminar? Vamos terminar. Senão eu não deixo terminar. Vamos falar Vambora. agora um pouquinho da sua memória afetiva. Tá. Quem ou quais são suas referências? O que fez a Regina Campos chegar até aqui? Nossa. Referência profissional ou referência... Pode ser referência profissional, referência vida. na sua vida. Nossa, me pegou de surpresa. Mas essa pergunta, Regina, ela vem mesmo assim no final para a gente mexer com o coração do nosso entrevistado. Por isso que a gente da deixa nossa pro final, para não entrevistada. fazer isso no início. Entendi. Gente, eu vou falar uma coisa sendo eu, tá? Tá. Porque eu sou uma pessoa, como eu já disse aqui, de muita fé. E eu sou uma pessoa que abracei a doutrina espírita desde que eu nasci. Os meus avós já eram espíritas. Os meus pais se conheceram no espiritismo e eu sou uma pessoa que pauto a minha vida inteirinha baseado na doutrina espírita. E eu admiro tanto o Chico Xavier, mas tanto, tanto. Sabe, se você tem um ídolo, eu tenho o Chico Xavier. E eu leio e li muitos livros do Chico, ouço até hoje, eu vou no YouTube, fico lendo, vendo as entrevistas dele. Eu acho ele um exemplo tão maravilhoso, que eu sempre pautei o que o Chico faria nessa situação. Até você perguntar como é a sua forma de encarar o ser humano. Essa coisa da empatia, de se colocar no lugar do outro, é pensando no Chico. Então, eu acho que ele me fez um pouquinho... Claro que a minha pretensão de chegar perto, eu não chego nem na unha do pé, mas é onde eu busco, é a minha direção, é onde eu quero chegar, é nessa pessoa, nesse homem que para mim foi um exemplo maravilhoso, é o Chico Xavier. Maravilha. Nesse clima, então, de muita fé, especialmente nessa época do ano também, né, que a gente está terminando mais um ciclo, podemos dizer assim, para reiniciar outro em 2025, e de gratidão, acima de tudo, Regina. A gente quer agradecer demais a sua presença aqui no Futebol, nessa parceria com o Contra-Ataque delas, com a Mariana Mirade. Quero demais fazer um agradecimento
muito especial também a todos os nomes que foram citados aqui, de pessoas importantíssimas que passaram pela nossa história. Quero deixar um forte abraço ao meu amigo flamenguista, professor da UFJF também, da Faculdade de Educação Física, marido da Regina, professor Marcelo Mata, hoje secretário de Esporte e Lazer da Prefeitura de Juiz de Fora, uma pessoa pela qual também eu tenho grande carinho e admiração. E dizer, Mariana, que foi realmente mais um momento assim, termino este episódio também muito emocionado de ter aqui a Regina com a gente, porque para além das boas lembranças, Regina, e de estar discutindo a tecnologia no futebol, a presença da mulher, a gente está aqui também fazendo um registro de memória. Legal, muito bom. Né? Eu sempre acredito, eu acho que o jornalismo ensina isso muito a gente também, né? Como o jornalismo é também uma fonte de memória. Com certeza. Muito importante. Tanto que a gente vai se lembrando, né, das nossas passagens, das pessoas que a gente conheceu. Quem sabe você não faz um museu da pessoa aqui na Facom, hein? Não é? Quem sabe? Em Registrar projetos essas a gente tem muitas histórias aí, né? A gente vai reunindo esses depoimentos e esse timaço que passa por aqui e deixa sempre com a gente esses ensinamentos, esses conhecimentos, essas boas lembranças que fazem a gente melhor a cada dia. Fiquei até sem palavras depois desse depoimento do BD. Não é? Então, agradecer você também, Mariana, por mais esse momento aí desse toque de bola tão bacana. Quando eu falo toque de bola, eu sempre lembro do Ivan Elias. Ivan Elias, grande não amigo. Então, deixar um abraço também para o Ivan. Eu agradeço muito a vocês me convidarem aqui. Me sinto muito honrada, Mariana, viu? Ricardo, querido, muito obrigada. A gente já se encontrou em tantos trabalhos, né? Você é uma pessoa muito querida, Mariana, conheci há pouco. Espero, Mariana, que você tenha sucesso na conclusão do seu curso, do seu TCC. Espero ter colaborado para isso. Agradeço você, Ricardo, agradeço aos ouvintes. Peço desculpa porque eu me empolgo muito. Eu já gosto de contar casos e ainda falar da coisa que eu mais amo, assim, né? Da minha profissão, né? Falar que eu mais amo depois da minha família, né? Agradeço demais, assim, o jornalismo me deu uma vida muito feliz, sabe? Eu fui muito feliz na minha profissão, na minha escolha. Quando eu sou chamada para falar nas faculdades com os alunos, eu gosto muito de ir, eu gosto de pegar uma pessoa jovem, cheia de sonhos, e falar, olha, é muito bom, você ama, vai ser feliz, porque é bom a gente trabalhar naquilo que a gente gosta, a gente não trabalha, a gente se diverte, sabe? Então eu fui muito feliz em todos os lugares onde eu trabalhei, eu falo da rádio, mas em todos os lugares onde eu trabalhei, tive colegas, chefes maravilhosos, fiz muitas matérias boas, fontes maravilhosas. Eu sou muito grata a Deus por ter me dado essa vida que eu tive e essa profissão que eu escolhi e fui muito feliz. Tá bom? Eu que agradeço, Regina. Muito obrigada por ter participado. De verdade, foi ótimo o nosso episódio de hoje. Deu pra gente sair um pouco do jornalismo esportivo também, falar de outras coisas. Quem sabe no futuro, talvez dar continuidade ao podcast depois que depois do TCC a gente não te chama para entrevistar de novo, porque eu já vi que você tem muito mais história para contar. Se pudesse, a gente ficava aqui muito mais tempo. Também queria te agradecer de novo pela oportunidade, Bedendo. Agradecer a todo mundo que ouviu ou assistiu, né, até aqui. E para falar com vocês que em janeiro estamos de volta, né? Vou passar agora o final de ano. Em janeiro estamos de volta com novos episódios. Novos episódios. Então tá bom. Mais um golaço. Terminamos às 4 em ponto. Para deixar então esse abraço para todos e para todas que nos ouviram, vão nos ouvir e também nos assistir pelos nossos canais no Spotify e também no YouTube. Um abraço e até o próximo episódio.